Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, nossos agradecimentos pela presença. Agradecimentos também aos ouvintes de casa, pelo YouTube, que nos assistem pelo YouTube. Agradecer ao professor Faustino Teixeira por nos prestigiar nesta jornada aqui. Esse ciclo foi criado pelo nosso amigo e companheiro de academia, Antônio Carlos Sequim, que é o coordenador geral dos ciclos da academia das terças-feiras. E quero agradecer também a presença dos caros confrades, Godofredo Oliveira Neto, Ricardo Cavalieri, professor Bechara, Evanildo Bechara e Domício Proença Filho. Zueni Ventura, lá atrás. Salve, mestre Zu. Estamos dando prosseguimento a esse ciclo, hoje com o mistério de Deus na tradição mística do Islã, cuja conferência estará a cargo do professor Faustino Teixeira, que é professor titular aposentado da Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo atuado no programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Foi também pesquisador do CNPq. Sua área de atuação é a teologia das religiões, mística comparada das religiões e diálogo interreligioso. Atualmente atua no Instituto Humanitas da Unicinos, em cursos sobre literatura e religião e debates sobre cinema, filmes em perspectiva. Atua também nos programas do Paz e Bem, dirigido por Mauro Lopes. Com a palavra, o professor Faustino. Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite. E é sempre uma alegria muito grande estar aqui na Academia Brasileira de Letras. É a 4ª vez que eu estou aqui e a 2ª vez falando sobre Islã. Curiosamente, a 2ª vez. Então, eu queria agradecer, em particular, o acadêmico Antônio Torres, que me acompanha aqui do lado. Uma outra vez foi o Domício Proença, muito me iluminou. E o Antônio Carlos Sequim, que é uma figura iluminada. E queria também lembrar de um amigo que está meio sumido, que é acadêmico, que é o Marco Lucchesi. Talvez uma das pessoas com quem eu mais trabalhei nessa temática do diálogo, das civilizações, pessoa que eu tenho um carinho imenso por tudo aquilo que ele fez e faz por mim, de abertura de tantas portas e janelas na minha caminhada acadêmica. Eu me aposentei em 2017 e depois eu continuei e continuo atuando no Instituto Humanitas da Unicinos, trabalhando com literatura, com cursos sobre Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, e agora vou começar um curso sobre Fernando Pessoa. Depois que eu me aposentei em teologia, a minha paixão foi para a literatura, né? E estou muito feliz. Estou indo agora para Londrina para uma semana de Clarice Lispector, que começa quinta-feira à noite com a Nádia Batella na abertura. Então, eu vou falar sobre um tema dos meus últimos trabalhos que eu publiquei. É uma trilogia de religiões que eu vou deixar aqui na Academia Brasileira, vou deixar um com o Sequim, que me convidou. São 3 livros, uns Malhas da Mística Cristã, que é um pouco a mística cristã, sobre São João da Cruz, Teresa de Ávila e outros, né? Mestre Eckhart. Um sobre mística islâmica, que é o tema que eu vou falar hoje, né? E o outro que eu não trouxe, porque não tem mais ali em casa exemplares, que é mística zen budista. É a minha trilogia.
E agora, recentemente, tá para sair um livro meu chamado Paisagens, que são as produções que eu fiz depois de aposentado, envolvendo as minhas novas áreas de interesse, que é cinema, literatura e outros, né? E agora acabei de lançar, vou deixar aqui também um exemplar, junto com a professora Renata Menezes, do Museu Nacional, o livro de Antropologia da Religião, que fizemos aqui um trabalho grande, envolvendo mais de 22 pesquisadores do Brasil inteiro, né? Então, com muita alegria. E digo mais uma vez, é uma enorme alegria estar aqui. E digo que todas as vezes que eu estive aqui, eu tive uma recepção maravilhosa dos acadêmicos. Hoje também, no nosso chazinho, em petit comité, né, eu senti essa alegria de poder abraçar tantos amigos queridos. Então, o mistério de Deus na tradição mística do Islã. Eu começo citando um poema de um dos místicos mais importantes dessa tradição. Uns falam Rumi, outros falam Rumi. Eu gosto de falar Rumi. Marco Lucchesi fala Rumi. Ele diz o seguinte: tu estás oculto de nós, embora os céus estejam repletos de tua luz, que é mais brilhante que o sol e a lua. Tu estás oculto, e, no entanto, revela nossos segredos ocultos. Tu és a fonte que faz correr os nossos rios. Rumi. Trata-se de um grande desafio falar sobre um tema tão complexo, tão polêmico, tão controvertido. A última vez que eu falei aqui sobre o Islã, tinha tido um episódio aí. As pessoas falavam, você tem coragem de falar sobre o Islã mesmo nessa situação? Eu falei, não. Quem conhece a tradição mística do Islã vai perceber que o grande tema é o diálogo, né? É a misericórdia e outros. Como estudioso da mística comparada das religiões, sinto-me lisonjeado com esse convite. Vou buscar apresentar aqui de forma sintética minha visão do mistério de Deus, a partir de um dos grandes nomes da mística islâmica. Eu lembro que, quando eu falei aqui a primeira vez, eu falei sobre dois nomes, Ibn Arabi, de Múrcia, e Al-Hallaj, que eu estou agora num trabalho de tradução cotejada do Divan de Al-Hallaj, junto com a editora Tarde de São Paulo, e certamente até esse ano ou ano que vem vai sair a primeira tradução brasileira de Al-Hallaj, que é um dos grandes nomes. E eu falei aqui sobre ele, mas dessa vez escolhi falar sobre o Rumi, né? Rumi nasceu em província da Pérsia, talvez no atual Afeganistão, no início do século XIII. Antes de falar sobre ele, eu queria dar uma breve apresentação sobre a questão de Deus no Islã. Para a tradição islâmica, a grande teofania está presente no livro, que é o Corão. A palavra ocupa, nessa tradição religiosa, uma importância fundamental. O que fez Muhammad foi apenas colher essa palavra, acolher essa palavra que desceu, Tanzil, desceu do céu. Trata-se, um dos maiores estudiosos da mística islâmica é Louis Massignon, também muito querido pelo Marco Lucchesi, que se dedicou sua vida inteira ao estudo de Al-Hallaj, e sobre mística islâmica talvez sejam os nomes mais importantes no mundo. Ele falava que o livro do Corão é um ditado sobrenatural registrado por um profeta inspirado. Para os muçulmanos, o Corão traduz a revelação mesma de Deus descida sob a forma de livro.
um dos mais singulares buscadores cristãos, eu escrevi um livro que eu gostei muito, chamado Buscadores Cristãos em Busca do Islã. Entre eles, trabalhei Louis Gardet, trabalhei Paulo Dalólio, que o Marco Lucchesi sempre cita, que está sumido na Síria, né? Ele voltou para a Síria sem poder e nunca mais saiu da Síria. E outros buscadores importantes, né? Um daqueles monges de Tibirine que morreram assassinados, né? E nesse livro eu cito um dos buscadores, que é Abd el-Jalil, que morreu em 1979, escreveu muitos livros sobre diálogo cristianismo-islã. E ele dizia, uma das melhores formas de compreender um povo é meditar os textos que ele utiliza para oração. Muito bonito, né? Eu tenho um oratório na minha casa, do lado do meu escritório, e eu rezo todas as manhãs, e é um oratório interreligioso. E uma das primeiras orações que eu faço é Al-Fatiha, que é a primeira sura do Corão, né? E tento viver uma experiência religiosa, interreligiosa, né? Daí a importância desse livro. Os nomes de Deus no Islã. A tradição islâmica não cessa de recordar os 99 nomes de Deus presentes no Corão. Para a exegese muçulmana, esses nomes representam símbolos ou qualificativos da realidade divina, jamais alcançados pelos limites humanos. Para Deus, diz o livro do Corão, são reservados os mais belos nomes. Há uma rica série de nomes de Deus que podemos acessar através do Corão, entre os quais o Deus de amor e de perdão, que tem entranhas de misericórdia. Rahman, Rahim. São os dois termos. Só que o Rahman só se aplica a Deus, é o omni-misericordioso. E Rahim se aplica também à misericórdia humana. Então, esses são nomes fundamentais da mística islâmica, Rahman e Rahim, que vem de útero, né? Essa origem, o Deus maternal, né? Temos também outro nome que eu acho lindo de Deus no Islã, que apareceu até numa das novelas da Globo, né? Latif, Al-Latif. Você fala, tem pessoas que chamam Latifa, né? Al-Latif, que significa o Deus da delicadeza, da sutileza e da bondade. Então, Latif é a sutileza, né? Depois temos também o Deus justo e equitativo, Al-Adl, o Deus sábio, Al-Alim, o Deus nobre, Al-Maid, o Deus fiel e generoso, Al-Karim, o Deus vivente, Al-Hayy. Eu adoro esse termo, né? A vida, Hayy. Foi até um dos nomes de um cachorrinho que eu tive, Hayy, vida, né? O Consolador também é uma das mais importantes expressões da tradição islâmica, Al-Samad, o Deus da paz, Al-Salam. Então, como assinala o livro do Corão, Deus é o santo e a paz. Vamos aqui nos concentrar em alguns desses nomes. Primeiro, a ideia de Deus no Islã é o Deus transcendente. Com base na descrição corânica, pode-se acentuar, em primeiro lugar, a afirmação decisiva da transcendência de Deus e a total dependência de todas as criaturas para com Ele. Esse Deus único é transcendente e totalmente outro. Nada lhe é semelhante. Ocorre aqui uma ruptura radical na noção de criação entre Criador e criaturas, né?
além de ser um Deus transcendente, é um Deus de proximidade, né? A gente usa também duas expressões que o Marco Lucchesi gosta muito, né? Tanzir, tashbir. Tanzir é distância. Não há possibilidade de semelhança. E tashbir é proximidade. O grande teólogo católico que me inspirou muito na vida é Karl Rahner. Ele também falava a mesma coisa. Deus é o mistério mais próximo de nós e, ao mesmo tempo, mais distante de nós. Inclusive, o Rahner falava assim, também Jesus viveu a bem-aventurada ignorância de Deus. Tal distância, né? Tal impressionante distância que esse mistério. E, ao mesmo tempo, está próximo de nós, né? Os muçulmanos falam, está mais próximo de nós do que a nossa veia jugular. E, ao mesmo tempo, é tanzir, é distância incomparável, né? Então, o fato de ser transcendente, grandioso, altíssimo, para além do que é transitório e efêmero, não significa que ele esteja distante, insensível aos caminhos humanos, né? Talvez o grande equívoco do Papa João Paulo II, quando escreveu o livro dele, que ele fala das religiões, foi dizer que o Deus dos muçulmanos não é Emanuel. É uma total falta de assessoria do Papa, né? Porque para os muçulmanos Deus é muito próximo. É claro que Deus é Emanuel, né? Então, em termos são as assessorias que às vezes faltam, né? Então, embora distinto do ser humano, Deus se aproxima do humano com muita intimidade. Deus é portador das chaves do incognoscível, aquele do qual estamos mais perto do que sua artéria jugular, diz lá o livro do Corão, na Sura 50. Face ao mistério de Deus, o ser humano encontra-se envolvido pela dialética da proximidade e do distanciamento. Aqui eu quero dizer uma passagem do Divã de Al-Hallaj, que eu acho brilhante para dizer o que é Deus. Diz o Al-Hallaj: eis o sol, amigos, e a sua luz assim tão próxima e, contudo, tão distante de aferrar. Al-Hallaj. O sol do amado, a beleza divina, não podem manifestar-se ao humano senão através dos véus, das nuvens. Nunca você consegue estar diante do mistério, a não ser quando tem nuvens, né? Quando tem véus, a importância do véu no Islã, né? Quando Deus, o Altíssimo, se manifesta na montanha com um véu, torna as árvores, as flores e a relva belas. E quando ele se manifesta sem véus, destrói e pulveriza tudo. Rume. É também um Deus criador e único. O Deus de que fala o Corão é o criador de todas as coisas, exercendo sobre tudo uma soberania absoluta. A Deus pertencem o Oriente e o Ocidente. Onde quer que você volte sua face, lá está o mistério. Tudo que existe na terra perecerá, só permanecerá o rosto de Deus. Tá forte essa passagem. É também o Deus único e uno, professado com grande devoção pelos muçulmanos na profissão de fé, Shahadá. Não há outro Deus senão Deus, la ilaha illallah. Eu estava agora em Portugal, vi um CD do Cat Stevens, que hoje é o Yusuf Islam, que tem feito canções para crianças lindas. Uma das canções ele canta la ilaha illallah, com coro infantil, encantador, né? Não há Deus. Aliás, o Ibn Arabi é muito, esse grande místico andaluz, ele é muito crítico, e ele tenta entender la ilaha illallah com a seguinte expressão: não há Deus que não seja Deus.
E até uma vez ele falou assim: eu creio em todos os deuses, eu os professo todos. Ibn Arabi. Você vê o que é a consciência da presença do mistério. Inclusive, ele fala assim: cuide-se de não se apegar a uma única tradição, porque vão te escapar muitos bens. Você tem que estar sempre domiciliado numa tradição, mas aberto para perceber o coração vibrante das irradiações da transcendência de Deus. Depois temos o Deus onipotente e misericordioso. Na descrição corânica, Deus emerge como onipotente e misericordioso. Essa passagem, aqui de novo, eu já citei a 5ª vez o Marco Lucchesi, que eu gosto tanto, né? Ele adora essa passagem do livro do Corão. Diz assim: ainda que todas as árvores da terra se convertessem em cálamos e o oceano em tinta, e se lhes fossem somados mais 7 oceanos, isso não bastaria para escrever as inexauríveis palavras de Deus, porque Ele é poderoso. Por sua vez, o atributo da misericórdia, da extrema bondade de Deus, em linha de sintonia com o Deus bíblico, captado em Êxodo, o Deus do Corão, é o mais misericordioso dos misericordiosos. Sura 7. Depois, a ideia do Deus sempre maior. Há na reflexão muçulmana a presença de uma teologia negativa, apofática, que mantém sempre inacessível o mistério de Deus. Quem mais se aproximou do mistério foi, segundo os muçulmanos, foi Muhammad, mas que também manteve 7 palmos de distância. Nem Muhammad conseguiu compreender Deus, a não ser aproximar-se das cercanias desse mistério. O grande mestre Al-Ghazali sublinhou com ênfase a impossibilidade do conhecimento de Deus por parte dos iniciados. A única certeza que podem estar animados é a certeza da incapacidade de tal conhecimento, pois conhecer realmente Deus é impossível a quem esteja fora de Deus mesmo. E você tem alguns místicos muçulmanos, né, que falavam Subhani. Subhani significa o quê? Adorai a mim, adorai a mim. Eles estão tão embebidos da presença de Deus que eles não são mais eles. O Rumi também chegou a dizer uma vez: de mim não resta senão o nome, tudo mais é Ele. Então, essa ideia de conjugação, né, de união sem distinção que os místicos muçulmanos fazem. Embora tenha alguns místicos, os chamados... há uma tradição de místicos no Islã que não gostam de ser glorificado pelas pessoas, porque a glória só se deve a Deus. Então, eles fazem uma representatividade junto às pessoas de incrença, de descrença, para não poder ser motivos de glória ou glorificação, né? São os famosos malamate. Santa Teresa também foi uma malamate cristã, e ela, no livro da vida, ela chega para Deus e fala assim: Deus, meu, quando alguma pessoa chegar perto de mim e começar a me glorificar demais, por favor, meu Deus, eu estou lembrando aqui do Sequim, que você fala assim: por favor, não percam a conferência, né? A Santa Teresa falou: por favor, meu Deus, ilumine essa pessoa com todos os meus pecados, para que eu não seja motivo de glória. Então é uma malamate, verdadeira malamate, Santa Teresa. Bom, agora vamos ao Rumi, rapidamente. Na rica tradição mística do Islã, Rumi tem despontado como uma de suas figuras mais luminosas. Trata-se de um dos místicos que revelou
com grande intensidade poética os temas do amor e da unidade do ser humano, a começar pelo início do livro Masnavi. Eu tenho a edição, essa é a edição italiana, né? Tenho a edição francesa, tenho a edição inglesa. Esse é um dos mais lindos, são 7 livros, né? E que começa com o Lamento da Flauta. O que é o Lamento da Flauta? Você arranca a cana de bambu da terra e quando você toca a cana, a flauta, ela chora os lamentos de ter sido arrancado da unidade da terra. Então, ou seja, todos nós somos essa cana extraviada da unidade do cosmos, né? E a nossa vida é o canto de solicitação da retomada dessa grande unidade cósmica. Assim abre o livro do Masnavi, que é talvez... Eu dei uma vez um curso sobre o Masnavi no meu doutorado, são 2.000 páginas, eram 200 páginas por semana, tinham 2 alunos, um aluno com a edição francesa, outro aluno com a edição inglesa, e foi um curso, assim, 6 meses mergulhados, né, no Masnavi. Os grandes místicos são guias nessa travessia de olhar. Na sua experiência de intimidade com o mistério, abrem caminhos inusitados de percepção do real, afirmando a cidadania de um outro mundo que habita o mundo. Rumi fala isso, né? Há um outro mundo que habita o nosso mundo. E para poder sorver a beleza desse mundo, nós temos que banhar nossas mãos e nosso rosto nas águas deste lugar. Então, não é todo mundo que consegue perceber o mar, diz Rumi. Todo mundo vê a espuma, mas o mar é inacessível. Para você poder ver o mar, você tem que polir o coração de forma a romper com tudo aquilo que te impede de mergulhar na experiência do real, né? Então, há um mundo impermeável às palavras. O místico é aquele que consegue enxergar para além da rota conhecida. A teoria do conhecimento místico no Islã é diferente da nossa teoria do conhecimento, porque é a teoria da marifá. O que é a marifá? Eu conheço a Deus por meio de Deus. Se não fosse Deus, eu não conheceria Deus. Isso é a marifá. É um conhecimento intuitivo, que ultrapassa a escrita, ultrapassa a razão. Quer dizer, é Deus que se revela. E para poder captar, Deus não precisa ter grandes instruções, basta ter uma sintonia de coração, né? Isso eles falam muito. Rumi é um dos mais críticos da intelectualidade, que ele chama de asnos, os filósofos de asnos, né? Com a sua pretensão de abarcar a totalidade do real. Então, a Pérsia foi o berço de grandes dos místicos islâmicos, né? Entre os quais Attar, que escreveu A Linguagem dos Pássaros, que nós temos 2 traduções em português, e agora saiu na França uma edição linda da Linguagem dos Pássaros, da Leili Anvar, que é uma das maiores tradutoras francesas do persa. Temos, e para os mais antigos, temos a Eva Vitray-Mierovitch, já morreu, que traduziu grande parte do Rumi em francês, né? Eu me lembro que, num livro que o Marco Lucchesi organizou sobre Rumi, eu e ele, nós convidamos o Leonardo Boff para escrever um texto, e Leonardo Boff escreveu sobre Rumi e São Francisco de Assis, né? Que foram vizinhos de tempo, né? Rumi nasceu em 1207, morreu em 1273, e São Francisco, 1181, e morreu em 1226. Né? Foram contemporâneos por 26 anos. Ambos místicos e poetas, ambos embriagados. Isso é uma expressão muito importante da mística islâmica. Você tem os místicos sóbrios e você tem os místicos embriagados. Os sóbrios, por exemplo, Al-Junaid. O sóbrio, ele não
traduz, não revela para as pessoas o que Deus significa para eles, é sóbrio. O embriagado não, já descasca o ovo, já solta o coração, né? Al-Halaj dizia, Ana al-Haq, eu sou a verdade, eu sou a verdade. Né? Então foi motivo da ira da ortodoxia muçulmana. Até hoje os ortodoxos muçulmanos não suportam os místicos sufis. Você vai nas mesquitas na Europa e fala que você é apaixonado pelos místicos sufis e eles não gostam, né? Eles acham que não, aquilo ali não é Islã. Né? Na linha dos grandes místicos, então nós temos essa teoria do conhecimento inspirado. O místico é alguém que passa por um aprendizado que se dá por via direta do dom divino, com base na teoria da Marifá, que se traduz pelo conhecimento intuitivo de Deus. Os místicos dão, assim, um passo além do conhecimento discursivo, ilm. São considerados amigos de Deus, outra expressão linda da mística islâmica, né? Os auliá, herdeiro dos profetas. Na linha dos grandes místicos, Rumi sublinhou a fragilidade do conhecimento que se firma sem referência ao divino mistério. Há uma inabilidade intrínseca do intelecto para seguir os rastros do mistério. O máximo que se consegue alcançar é a cercania do transcendente. Na visão de Rumi, o amante que deixa de sentir as esporas do amor é como um pássaro que perdeu as asas. É a doce loucura do amor que favorece a percepção do brilho do sol de Deus. Mas não há como explicar o que o amor significa. Só no calor da paixão e da intimidade ele revela o seu profundo significado. O tema do amor encontra um lugar central em todo o Masnavi. O tema do amor está aqui o tempo todo, né? É a sua flama que inspira a flauta do bambu, que chama Ney. Quando você vê os derviches dançantes, né, que eu conheci na Capadócia, né? As cerimônias lindas. Os instrumentos são o que compõe a dinâmica e o clima para a dança. E na tradição islâmica há uma reação muito crítica contra a música. Tanto é que Al-Ghazali teve que defender a música falando do rouxinol. Quer dizer, como é que nós, muçulmanos, vamos querer proibir que o rouxinol cante? Então, Al-Ghazali foi um dos que defendeu muito a tradição da música. Né? E na tradição sufi, as confrarias sufis são todas marcadas por muita musicalidade, em todos os lados. Também na Índia, né? com os cantos impressionantes da mística islâmica na Índia. Então, no Masnavi se diz assim, no início: escuta a flauta de bambu, como se queixa, lamentando o seu desterro. Desde que me separaram de minha raiz, minhas notas queixosas arrancam lágrimas de homens e mulheres. Por quê? Porque a flauta, Ney, desvela os segredos mais íntimos de Deus. Daí a força e a beleza da flauta. Eu que tenho um irmão flautista, eu falo sempre para ele, né? Como tem na tradição islâmica a força e a presença da flauta. O amor é, antes de tudo, luz sobre luz. Um oceano cuja profundidade é invisível. Ao falar sobre o seu mistério e sobre o seu charme, o céu canta. O amor é a chama ardente que faz o mar ferver como uma chaleira, estilhaça a montanha, fende o céu e faz tremer a terra, mas permanece sempre doçura. Rumi sente-se prisioneiro de Laila e Majnun. Laila e Majnun é o Romeu e Julieta persa. Nós temos uma linda tradução do Laila e Majnun pela editora Azahar, que fala a história de dois amantes que não puderam vivenciar seu amor
E no momento que os dois puderam se encontrar para finalmente abraçar, apesar de toda a resistência da família de Laila, Laila em árabe significa noite, e Majnun significa louco. A hora que Laila vai abraçar no jardim o Majnun, ela sente uma impossibilidade de caminhar e fala, nem um passo a mais, senão eu me destruo, porque os amantes só estão protegidos quando distanciados. Então, é um exemplo mais bonito da relação do humano com Deus. Você nunca pode agarrar a Deus, né? Assim como Laila nunca pôde abraçar Majnun. E Majnun ficou louco quando a família de Laila impediu que os dois ficassem juntos. Ele foi para o deserto e do deserto ele compôs as mais lindas poemas de amor que chegaram aos ouvidos de Laila, né? Então diz aqui o Rumi, ela me atrai para a lua, ele me lança no abismo. Ela me cobre de chuva, ele me abraça com olhar. Em sua pena, a clássica história de amor da literatura persa, escrita por Nizami, Laila e Majnun, no século XII, de um amor protegido pela distância. Como diz Marco Lucchesi, tudo é véu, o rosto que foge, a imagem dos lábios. O amor vem preservado pela vigília do amante, daí a defesa que os místicos sufis fazem da insônia. O verdadeiro místico é insone, porque ele não quer perder em momento algum a presença do amado. Num dos poemas traduzidos por Marco Lucchesi sobre Rumi, ele fala assim, os meus deuses são mais fortes, não me deixam dormir, né? Marco Lucchesi, como mostrou Marco Lucchesi, a insônia é o ponto crucial da gramática do amor. Para assegurar a presença serena do amado, o buscador luta com todas as suas forças para manter longe o sono frágil. Seu exército é maior, procura combate e vence. E diz o Rumi, eu venci o 2. É a defesa da unidade, né? Eu venci o 2. Do céu vem o amor, sua grandeza, desejo cristalino e o soberano. Toda noite é noite de felicidade. E o místico insiste, não durma, minha estrela e meu destino. Dentre os místicos de todos os tempos, Rumi destaca-se como um dos que mais acentuou o traço da generosidade divina. A graça de Deus vem por ele percebida como uma realidade que transborda, contínua e abundantemente sobre as criaturas. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandona o ser humano em instante algum. E o Rumi fala uma frase muito bonita, ele fala assim, não é o buscador que busca a água, é a água que busca o buscador. Ou seja, muito antes que o ser humano se coloque em busca de Deus, Deus já escolheu o ser humano. É uma visão assim que arrebenta a teologia católica tradicional, né? Não é possível escapar da misericórdia de Deus, diz lá uma sura do Corão, pelo esplendor do meio-dia e pela noite, quando serena. Teu Senhor não te abandona nem te odeia. Mevlana, que é como Rumi é chamado na Capadócia, Mevlana sublinha que a misericórdia de Deus não tem limites. É a nutriz universal mais potente. E esta misericórdia de Deus está sempre à disposição de quem precisa. Diz Rumi, se tu desejas a água da misericórdia, abaixe-te, em seguida beba o vinho da misericórdia e torne-se ébrio. Na visão de Rumi, não é o sedento que busca água. Diz ele,
Não busque a água, mas mostre-se sedento para que a água possa jorrar de alto a baixo. Deus é, sobretudo, amoroso e sua graça toca o coração. Aqui eu quero citar uma passagem também linda, linda. Quem adora essa passagem é o Leonardo Boff. Aliás, os dois irmãos Boff, Leonardo e Clodovis, são dois amantes da mística sufi, né? O Clodovis ainda mais que Leonardo. E essa é uma passagem que eles citam muito numa tradução diferente da minha, que eu vou dizer aqui agora. Teu amor chegou a meu coração e partiu feliz. Depois retornou e se envolveu com o hábito do amor, mas retirou-se novamente. Timidamente eu lhe disse, permanece 2 ou 3 dias. Então, o amado veio, assentou-se junto a mim e esqueceu-se de partir. Maravilhoso, né? Então, o reconhecimento dessa generosidade de Deus percorre toda a mística islâmica, manifestando a dimensão de sua proximidade do humano e também o tema da gratuidade do amor. Isso para o Islã é fundamental. Você não pode amar a Deus por causa disto ou daquilo. Você tem que amar a Deus por causa de Deus. Você não pode amar a Deus por causa do medo do inferno ou por causa da esperança do céu. Você não ama a Deus se você ama motivado por determinadas razões. E Rumi trabalha muito isso no Masnavi. A seu ver, o amor de Deus deve ser inteiramente gratuito, assim como é gratuito o envolvimento de seu abraço. É um amor que não pode ser movido por esperança ou por medo. Deus deve ser amado por si mesmo. O verdadeiro servidor de Deus deve agir não em função da esperança no paraíso ou em razão do temor do inferno, mas deve alimentar sua vida pela gratuidade mesma do amor de Deus. Não há por que manter o olhar fixado nas nuvens quando ele pode alcançar a lua. Não há por que fixar-se na espuma quando o mar anuncia-se no horizonte. Aquele que olha a espuma fala do mistério, enquanto que aquele que olha o mar maravilha-se. O movimento circular da espuma acaba distraindo o olhar, que deixa de captar a experiência verdadeira do mar. E para a tradição mística sufi, o órgão fundamental do ser humano para captar esse mistério, que a cada segundo jorra novas imagens para nós, é o coração, qalb, que é marcado pelo taqalub, que é o movimento. Sempre em movimento o coração. O coração é o órgão sutil da percepção mística. É o órgão que possibilita o verdadeiro conhecimento e a intuição compreensiva da gnose marifá, do Deus verdadeiro, né? E em todo esse percurso, para se aproximar desse mistério, diz Rumi, o fundamental é purificar o seu ego. Aliás, todas as tradições falam disso, né? Purificar todos os atributos do eu. Polir, diz o Rumi, né? Tem uma história muito bonita que o Rumi conta no Masnavi, que o sultão fez um concurso entre os chineses e os agora não lembro o nome do outro povo, né? E então, quem consegue fazer o mais lindo, os bizantinos e os chineses, quem consegue fazer os desenhos mais lindos? Os chineses fizeram um lindo desenho, maravilhoso, numa parede, e tinha outra parede em frente. Os bizantinos não desenharam nada, poliram a parede, poliram. O reflexo da imagem do desenho dos chineses na parede dos bizantinos fez os bizantinos vencerem o concurso, né? Quer dizer, então, no fundo, o fundamental é justamente a imagem da pureza. Eu acho que já estou no meu tempo, não estou? Só para saber. Estou no tempo. Mais uns. Pode dar uma arredondada.
Só para arredondar, então, vou pular, só para terminar. Então, nessa compreensão do coração como órgão capaz de acolher todas as formas, diz o Ibn Arabi, né? Meu coração é capaz de todas as formas. Né? Uma referência fundamental é romper com a visão superficial que reduz o abraço do mistério ao espaço exclusivo das crenças. Os muçulmanos místicos, eles dizem, as crenças são nós que impedem ver o mistério. Itikad, são nós. Então você tem que, para poder abraçar o mistério, você tem que romper com os nós das identidades, não no sentido de você romper com a sua tradição. Você tem que ter amor à tradição, mas você tem que estar livre, diz o Rumi. Né? O seu convite, os santos, né? Então as crenças são sempre vínculos, nós, que atam no tempo a percepção da presença espiritual. São como as inumeráveis cores que as pessoas impõem à luz incolor, por meio de suas próprias existências delimitadas. Então as crenças são muito bonitas, mas elas também são muito perigosas quando se fecham nas suas identidades. Né? Por isso, o santo é aquele que nos ajuda a perceber que o mistério de Deus não se configura numa única crença. O santo é aquele que é capaz de ver além, de olhar em profundidade. Né? E concluindo, um outro tema que é fundamental da mística islâmica é a paciência. O místico é aquele que tem que ser movido fundamentalmente pela paciência de perceber que essa caminhada para o mistério, ela depende muito desse nosso exercício de despojamento, de desapego, de abertura, de cortesia, de delicadeza. São palavras muito fortes na mística islâmica. Né? Então, Rumi foi esse místico que mostrou para nós, a partir da experiência linda da sua reflexão para os seus iniciados, que é o Masnavi, como que o amor é a porta fundamental de acesso ao mistério de Deus. E quem vive em profundidade esse mistério vai estar sempre aberto para perceber o mistério que brilha para além das nossas fronteiras, em outras tradições, né? Em outras espiritualidades. Agradeço de coração a vocês por ter tido essa oportunidade. Mas eu quero só concluir com uma passagem do Rumi que eu acho linda, né? Que eu escrevi um livro junto com o frei franciscano Volney Berkenbrock, que é professor também da ciência da religião Juiz de Fora, chama As Orações da Humanidade. São 360 orações de todas as tradições, e numa delas, e eu concluo com ela, uma oração do Rumi, linda, que fala o seguinte: no dia da ressurreição, homens e mulheres comparecerão pálidos e trêmulos de medo para o julgamento final. Eu apresentarei o teu amor nas minhas mãos e te direi: interrogue-o e ele te responderá. Muito obrigado. Obrigado, dizemos nós, professor Faustino Teixeira. Foi uma inspirada conferência, não sei se por Deus ou pelo senhor mesmo, não sei porquê, pelos seus estudos, pelos seus conhecimentos. Mas o senhor trouxe aqui uma questão que me fez pensar, que é o seguinte: Deus é paz. Eu acho que isso está em qualquer religião, né? Deus é paz. E aí vem a grande contradição humana. Acreditamos que Deus é Pai,
paz. E, no entanto, fazemos muita guerra. Quer dizer, essa é uma das maiores contradições do crente, né? Do mundo crente. Né? Bom, eu tinha umas coisas, muita coisa a colocar para a gente, até adiantar essa conversa, se o tempo não estivesse tão curto. Mas me impressiona saber, se não me falha a memória, que o islamismo, né, tem quase 2 bilhões de seguidores. Quer dizer, é a segunda religião do mundo, né? Quer dizer, depois do cristianismo. Quer dizer, há uma riqueza de informações para nós, que estamos um pouco distantes dessa religião, né? Que são muito interessantes, né? Muito interessantes, que a gente podia... Mas fica para uma próxima etapa. E também há o seguinte, há uma outra coisa curiosíssima, é que, ao longo do século XX, o papel do Islã na política assumiu formas variadas, né? Fé, cultura e sistema jurídico. O Islã não vê diferença entre religião e política. É outro assunto para outra conferência, né? Quer dizer, já não é mais para essa. E, continuando esse ciclo, ó Deus, né? A próxima conferência, terça-feira, no mesmo horário, será aquele que é o Deus da Bíblia. Todos estão convidados. Esperamos que religiosamente estejam aqui às 16 horas, todos. Muito obrigado e fé em Deus, gente boa. Só lembrar que a conferência da semana que vem, Maria Clara Bingemer, foi minha colega no curso de Teologia, mestrado da PUC do Rio, depois, assim como eu fiz o doutorado na Gregoriana, ela também fez na Gregoriana, é talvez uma das grandes teólogas hoje do Brasil, né? E, então, certamente, vai ser um motivo de grande alegria ter a presença dela aqui com vocês. E não esqueço dos livros do professor Faustino Teixeira, começando por Malhas da Mística Cristã. Pronto. Muito obrigado. Professor, uma lembrança dessa tarde, um diploma para o senhor. Muito obrigado. Da academia. Do coração, viu? Da academia brasileira.